Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 26 de dezembro, do Opinião Litoral. Participa como comentarista o Roberto Mohamed e a gente tem o prazer de receber o locutor esportivo Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes. Eu vou começar perguntando para o Rogério, como se eu fosse o Milton Nascimento. Depois dessa Copa do Mundo, nada será como antes, Rogério? Boa tarde. Um abraço para todos vocês, boa tarde, uma alegria estar participando do programa. A gente já viu esse nada como será como antes, né? A gente já viu depois de 2002, com a seleção decepcionando em várias Copas do Mundo na sequência. Temos algumas sequências de fracassos em Copas do Mundo. Mas eu costumo dizer o seguinte, nada como uma Copa para a gente esperar a próxima e tentar de novo não nos decepcionarmos. Temos uma nova chance. A Copa desse ano, a Copa do Catar, mostrou que a seleção brasileira vinha forte, fez uma ótima eliminatória, não à toa terminou líder, né, das eliminatórias sul-americanas, mas acabou vacilando. E realmente é uma decepção ver a seleção brasileira terminar a Copa do Mundo como terminou. Ela deveria pelo menos avançar, chegando às semifinais da Copa do Mundo e, por que não, brigando contra a poderosa Argentina de Messi pelo título da Copa do Mundo. Mohamed, boa tarde. Boa tarde. Rogério, primeiro é um prazer estar aqui. A gente queria agradecer à Rádio Bandeirantes por você poder estar aqui. Já é o segundo grande nome da Bandeirantes que tem aqui no programa. O primeiro foi o Cláudio Zaidan. Então eu preciso fazer uma ressalva. Você recebeu o primeiro e único grande nome. Zaidan está acima de todos. O patamar do Zaidan eu não consigo ver, não dá para ver. O sarrafo é alto? Ah, o Zaidan Zaidan é gênio, e aí plagiando o Faustão, tanto no pessoal como no profissional. É uma pessoa maravilhosa e um profissional que não se discute, né? E eu queria puxar até um gancho do que você começou falando no seguinte. Quando a Alemanha ganhou a Copa aqui no Brasil, a imprensa começou a vender a ideia da revolução que a Alemanha tinha feito no seu futebol depois do fracasso anterior, que tinha promovido uma revolução nas categorias de base e tal, e que o Brasil devia seguir esse caminho. A Revolução Alemã tanto não existiu que ela está em ela ganhou em 2014. 2018 saiu na primeira fase e 2022 saiu na primeira fase. Que diabo de revolução é essa no futebol alemão, que foi colocada como exemplo para nós, e a seleção alemã sai 2 vezes seguidas na primeira fase? A gente nota que existe muito essa coisa de ficar criando exemplos que nós deveremos seguir, quando na verdade não são exemplos de coisa nenhuma. O que a gente tem que fazer, e aí eu vou jogar essa bola para você, é a questão do rompimento com ciclos. A gente teve um ciclo de 70 que só se encerrou na Copa, depois da Copa de 78. Se a gente for pensar bem, Zagallo vai para 74, fracassa. Em 78 o técnico era o Coutinho, que era da equipe da comissão técnica de 70 e de 74, fracassa, aplicando na verdade as mesmas coisas que o Zagallo tinha aplicado, só que o problema é não imaginar que o time de 70 era um, o time de 74 não era, mas ele quis fazer a mesma coisa. Tanto que quando se questiona por que ele não colocou o Edu, porque ele queria um outro igual a ele em 58 e 62, que era o Paulo César Caju, o ponto esquerda recuado. E com o peso do Pelé não ter ido, né? E o Pelé uma vez deu uma entrevista dizendo que não foi porque o Zagallo não pediu. Por causa da arrogância do Zagallo, quando ele disse que estava se despedindo da Copa em 72, o Zagallo virou as costas, tá bom, e foi embora. Porque o Zagallo achava que realmente não precisava mais dele. Mas o rompimento acontece, aí a gente tem 82, o Tele, aquela seleção que não foi campeã, mas que deixou saudade em todo mundo. Esse foi um rompimento, foi quando o futebol brasileiro muda completamente a forma de jogar. 90 foi um outro rompimento. Lazzaroni, a gente chega a Copa de 94, ainda com um dos herdeiros de 70. Aí em 98 o Zagallo volta. E aí a gente tem em 2002 um novo rompimento, ganha a Copa do Mundo.
O Tite, na verdade, e a falta de evolução no futebol, de não aprendermos com 2014, porque eu acho que esse foi o grande problema, não foi o fato de que faltou esse rompimento e que talvez ele surja agora? Eu vou começar pela sua análise em relação a 2014 com a seleção da Alemanha. Eu estava na Alemanha em 2006 durante a Copa. Aquela seleção da Alemanha, ela já mostrava vários jogadores que não seguiriam. Então já se falava à época, né, no comando do Klinsmann, de que aquela seleção sofreria realmente essa metamorfose e que aquela seleção, mesmo jogando em casa, ela não jogaria a Copa do Mundo como candidata. Eles não alimentavam a expectativa de verem a seleção de 2006 levantando a taça mesmo em casa. Então, esse processo de renovação ele já estava cantado lá em 2006, ele já aconteceu. Até porque os jogadores ficaram velhos e você tem que repor essas peças. Você não vai levá-los para outras Copas do Mundo se eles não têm condição física para isso, para suportar o que é uma Copa do Mundo. Já mudando aqui para o nosso caso, para a seleção brasileira, e aí eu ouço algo que, não que me incomode, eu tenho comigo o seguinte, opiniões, algumas eu ouço porque eu não sou surdo, outras eu respeito. Nós deveríamos ter levado mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Me desculpem, mas o futebol que a gente joga aqui é diferente daquele que é jogado lá. É até outro esporte. Lamentavelmente, nós vivemos um momento em que o futebol daqui, ele tem um nível muito inferior ao que se joga no futebol europeu. Basta a gente observar, por exemplo, uma liga que está há muito tempo, ou há pouco tempo, muito valorizada, a Premier League. Nós tínhamos há pouco tempo a Liga Espanhola, como a principal, com o Barcelona e Real Madrid. A Premier League, ela roubou esse título do futebol espanhol. Quantos brasileiros não atuam na Liga Inglesa hoje, que é a melhor liga? A maioria deles estava no grupo da seleção brasileira no Catar. A renovação, ela é necessária. Eu entendo que realmente nós precisamos fazer essa renovação. Não usando os clubes brasileiros, não como cobaias, mas imaginando que a gente possa revelar todo dia num Palmeiras, num Santos, num Flamengo, num Atlético Mineiro, 2 ou 3 jogadores para um ciclo de 4 anos para jogar uma Copa do Mundo. Isso não vai acontecer tão facilmente. Mas isso é por causa da gestão do nosso futebol. É como o nosso futebol é administrado. O futebol brasileiro, quando não é administrado de forma incompetente, é administrado de forma desonesta, em que o dirigente toma posse do clube, se torna proprietário do clube e ele apenas quer lucrar com isso. Às vezes dinheiro até. Então, a gente precisava passar por uma reciclagem, primeiro, muito maior no comando, na gestão do futebol. Agora, Rogério, dentro desse ponto que você falou da revelação de jogadores, uma das críticas que se faz ao momento da seleção brasileira é que o futebol brasileiro tem revelado atacantes rápidos e habilidosos em grande quantidade, mas não tem revelado nem laterais, tem uma escassez de valores nessa posição, e principalmente há muito tempo a gente não tem um articulador de jogadas, seria o Gustavo Scarpa, o melhor do Campeonato Brasileiro, como o Modric, por exemplo, do Real Madrid, da seleção da Croácia. Por quê, hein? Sem querer comparar Modric, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que você falou, a seleção levou o Everton Ribeiro, do Flamengo. O Modric, de vez em quando, vinha buscar a bola aqui na área dele. Então, o Modric, na verdade, ele não é esse jogador que a gente imagina parecido com o Scarpa ou com o Everton Ribeiro. Não é. É muito diferente. Montar uma seleção brasileira, imagino eu, vendo a preparação de uma seleção brasileira, é complicado. Mas o técnico ele tem a escolha e tem as opções que ele quiser, ele pode levar o que ele quiser. Mas até ele achar realmente as peças que se encaixam em cada situação, em cada posição, em cada circunstância, ele demora um pouco para conseguir adaptar isso. Sobre a formação de atacantes, é muito mais fácil hoje para o clube, e isso a gente pode trazer para o nosso caso aqui, para o caso doméstico, é muito mais fácil o clube formar um atacante porque ele custa mais caro quando ele for vender. Formar hoje um atacante, vamos dar um exemplo aqui do Santos com o Rodrigo, com o Neymar um pouco mais atrás, com o Robinho, com o Diego Meia mais atacante. Você forma jogadores... O Endrick do Palmeiras. O Endrick com 16 anos, agora vai embora aos 18, em 24. Então você forma jogadores que vão render para você um dinheiro que você não renderia, você não ganharia formando um lateral, formando um zagueiro. São valores completamente distintos um do outro. Hoje o futebol ele exige arte, ele exige jogadores que façam gols, que façam jogadas maravilhosas, que apareçam. O zagueiro, o lateral não aparecem tanto assim.
Então, por isso, e é por isso que os clubes até dizem, né, na sua essência, que hoje, e é realmente na prática assim, é mais fácil você formar um brucutu do que você formar um talento. Até porque o brucutu ele já está pronto. Basta ele dar um chute na bola para você perceber que ele sabe chutar a bola. Marcar, ele sabe marcar. Ele é alto, ele pode ser, não pode ser veloz, não precisa ser veloz, mas ele tem que ser bom de marcação, enfim. O atacante não. Você precisa ter a aptidão, o garoto tem que ter o dom, né? Tem que ser já meio que moldado para isso. E aí a base ela acaba dando um norte, ele acaba dando um segmento. Mas formar jogador de marcação, volante, zagueiro, brucutu, hoje é muito mais fácil. E quando você tem uma joia rara, como um Rodrigo, como um Vinícius Júnior, como um Endrick, o que é raro, você vende imediatamente, né? Porque o mercado europeu não dá para competir com a nossa moeda, né? A nossa moeda não compete com a moeda deles. Então, eles vêm aqui e facilmente levam esses jogadores. E tem uma coisa curiosa também que tem acontecido nos últimos tempos, que é o que está se chamando de ditadura dos técnicos em relação a matar o talento em favor da disciplina tática. A gente nota, por exemplo, os jogadores que concorrem à bola de ouro nos últimos anos. Se a gente for olhar, tirando Messi e Cristiano Ronaldo, e o Mbappé também, mas é incrível como 2 jogadores europeus e um argentino que estava lá desde os 13, 14 anos. Nenhum deles se compara aos grandes dribladores que o Brasil formou durante os anos 70, 80. O talento de um Zico, Sócrates, Falcão, Rivelino. Eu não vou nem ficar falando da geração de 70. Muita gente diz, por que o último grande driblador foi o Neymar, isso depois de uma geração de Rodrigo, do Robinho? Porque hoje os técnicos não querem mais esse jogador, que pega a bola sozinho, dribla 3 ou 4, como um gol que o Neymar ganhou o Puskás, em que ele derruba praticamente toda a defesa do Flamengo naquele jogo para marcar o gol. Você acha que isso está acontecendo, Rogério, de nas categorias de base sufocarem o moleque que gosta de driblar, que tem esse futebol moleque? Mohamed, eu acho que não, eu não vejo assim. Até porque esse garoto, você não consegue freá-lo. Você não tem como tirar de... Vamos citar o Endrick, que é um caso mais recente. Como é que você vai pedir ao Endrick que ele não drible? Como é que você vai chegar no Rodrigo e dizer... Rodrigo, ou ao Neymar, naquela fase maravilhosa que ele viveu. Olha, calma. O Ângelo... Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, 26 de dezembro, a gente recebe com muito prazer o locutor esportivo Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes. Falando um pouquinho, não do ofício do jogador de futebol, mas do ofício do Rogério Assis, como que você vê a mudança de linguagem da narração esportiva, do comentário esportivo, que tem sido muito acelerado? Hoje se fala em intensidade, em quebrar as linhas, não é? O jargão... O vocabulário tem mudado com uma dinâmica muito acelerada, não é? Tem, e para nós narradores também. Porque você não pode, penso eu, quem sou eu para julgar, cada um faça o que quiser. Eu não sou um ombudsman de narrador de futebol, jamais serei. Mas você precisa acompanhar essa evolução. É claro que existem alguns termos, né, alguma coisa do vocabulário que eu não gosto. Algumas invenções, para mim, por exemplo, o gol continua sendo gol. Ok, quem quiser ser outra coisa, cesta, ponto, que fique à vontade. Para mim, a bola passando naquele pedacinho ali, para mim, continua sendo o gol. E existem vários termos. E aí não é questão de ser mais jovem, ou tentar ser mais jovem, ou tentar ser mais moderno. Não é isso. É que você precisa acompanhar essa evolução, mas eu acho que tenho certeza, na minha função, o que você precisa fazer é descrever bem o lance. É mostrar para o seu ouvinte, porque ele não tem a visão, que você está conseguindo passar o máximo possível, com a maior fidelidade possível, o que está acontecendo. Às vezes ele até tem a visão, porque muita gente coloca a tela e a narração do rádio, né? Então, e aí acontece uma coisa que para o narrador é cruel, porque geralmente o áudio chega primeiro que o vídeo, né? Até pelo processamento. Então, ele ouve primeiro o gol e o gol vai chegar na imagem para ele alguns segundos depois. Então, assim, ele aqui tem na memória, né, pelo que ouviu, um determinado lance. Então, ele não pode ver outro vendo depois. Ele tem que ver exatamente aquilo que você falou aqui.
Então, essa questão da imagem junto com a narração, imagem e áudio trabalhando meio que juntas, isso só deu para os narradores um pouco mais de trabalho. Mostra que a gente precisa acompanhar melhor, né? Para ser o mais fiel possível naquilo que a gente está mostrando, né? Influiu nessa forma de narrar um pouco diferente daquela histórica dos anos 70, 80, o fato de que, por exemplo, antigamente, a questão de alguns anos atrás, o Galvão Bueno narrava as provas de Fórmula 1 nos autódromos. Reginaldo Leme conta que ele cansou de ver, ele viajava o mundo todo, porque eles iam aos autódromos para fazer as narrações. Essa Copa, por exemplo, a gente viu que foram equipes pequenas, tanto da própria Globo, que não foi uma equipe tão gigantesca quanto nas outras Copas, e muita gente narrando daqui, narrando de vídeo. Você também fez jogos assim. Fiz pelo vídeo. As corridas de Fórmula 1, a única que é transmitida do autódromo é Interlagos. Todas as outras são transmitidas do estúdio da Bandeirantes. Quem fica lá é a Becker, a Mariana Becker. Isso influi, porque a gente nota que é diferente a narração de quando você está no estádio, você está na cabine de rádio. Ou você acha que é indiferente? Isso não influencia em nada na mudança de estilo dos narradores? Eu vou começar te respondendo pela Fórmula 1. Por exemplo, o narrador que vai ao autódromo, ele vê no máximo 300 metros de pista, o resto ele faz pela televisão. Por mais alto que ele esteja, ele não tem como visualizar o circuito todo. Então ele tem aquele pedaço que ele vê, mas mesmo assim, com a velocidade dos carros, ele continua olhando para o monitor. Ele está fisicamente no autódromo e está vendo. Então, Fórmula 1 não é a minha especialização. Então, eu não sei te dizer se é melhor para o narrador de Fórmula 1 estar no autódromo ou estar na frente de uma televisão. Óbvio que eles usam toda a tecnologia, porque eles recebem, né, pelo computador, o tempo, eles recebem tudo aquilo ali numa tela. Então, para eles é fundamental ter realmente o acompanhamento de um monitor. Não só com a imagem da pista, do que está acontecendo na pista, mas também com toda a telemetria do circuito e da corrida, para saber exatamente o que está acontecendo. Futebol, o nosso famoso off-tube, né, dos narradores de futebol, que é a transmissão pela televisão. Eu confesso que na maioria dos casos eu prefiro fazer pela televisão do que em determinados estádios. Porque existem estádios em que você não consegue estar numa boa colocação. Ou você está na linha de fundo, ou você está com torcida na frente, ou você está muito distante do campo e você não consegue visualizar, né, com precisão. Agora, tem estádios que é melhor você estar na cabine. Você dá o exemplo da Vila Belmiro, que é maravilhoso. A cabine da Vila Belmiro, eu trabalhei na Jovem Pan há 14 anos, hoje eu estou na Bandeirantes, que é a do lado, ou seja, eu mudei 2 metros para a esquerda, a visão continua muito boa. Então, existem estádios que oferecem aos narradores, enfim, uma condição muito boa para que você possa fazer ao vivo. Existem estádios que colocam monitores de TV. E eu já até ouvi, poxa, mas você tem um monitor de TV, por que você não narra por ele? Por 2 aspectos. O primeiro e fundamental, eu estou no estádio, senão eu ficaria na rádio. E o segundo, a imagem que chega para mim chega com delay, chega com atraso. Exatamente por isso que eu já expliquei, porque o áudio, o processamento é muito mais rápido que o vídeo. Então, o áudio, ele é bom para você quando você tem contra esses aspectos. Você está mal posicionado, você está num lugar em que você não consegue enxergar direito, em que é muito distante. Transmitir, por exemplo, uma Copa do Mundo do estádio ou do estúdio, dependendo da situação, a emoção é a mesma. O que consegue se passar é a mesma coisa. O que trabalha-se muito hoje, no rádio em especial, e a TV também ganhou muito, é o ambiente, é o som ambiente, é o que você ouve no estádio. E a Copa do Mundo, com a tecnologia que é a principal, a Copa do Mundo ela apresenta muito isso. Ela mostra um ambiente, um som ambiente realmente que contagia, porque você consegue ouvir as torcidas, e com esses monitores, essas TVs de uma qualidade maravilhosa, também no áudio, além da imagem, você meio que se sente dentro do estádio. Então existem casos e casos, eu digo para o profissional, mas eu não vejo uma grande diferença em se transmitir do estádio e do estúdio. E tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar, que é justamente porque a gente está falando de emoção, porque muitas vezes você falou, numa Copa do Mundo você se contagia. No estádio, esse contato com a torcida não tem como não influenciar na narração.
Mas teve uma coisa agora que mudou a cultura do futebol e a forma como, principalmente o momento mais importante, que é o do gol. Que depois do VAR, você narra o gol, mas tem que esperar para confirmar se ele vai ser mesmo o gol ou não. Isso também não atrapalha, não chateia? E como é que você está vendo essa questão do VAR no futebol? Quando começou o VAR, eu não me lembro de ter pensado, vou fazer assim, mas eu comecei no primeiro jogo que eu fiz, eu estou narrando a jogada, eu não paro, eu narro. O jogador faz o gol, enfim, pode estar numa posição de impedimento. Agora, aquilo que eu vou dizer aqui de novo em relação a estádio e estúdio. Tem circunstâncias em que eu consigo perceber, ou no estádio ou no estúdio, se o jogador, por exemplo, está muito à frente. Então, é uma visão que qualquer um torcedor de futebol que entenda qual é a regra do impedimento, ele consegue definir isso. Então, tem jogo que eu sei que não é gol. Então, eu paro, opa, não adianta, fulano chutou, mas está à frente. Mas, na maioria dos casos, eu narro a jogada. Eu narro, até a confirmação ou não do gol. E depois desnarra. Não, depois eu digo o seguinte, olha, opa, fulano fez o gol, mas agora vem a imagem de vídeo, ele estava impedido, não valeu o gol. Pronto, ok. Porque, para mim, eu acho muito feio você, está impedido. Não, foi gol, gol! Depois de 20 segundos, 30 segundos, eu acho feio. Eu, se fosse ouvinte, não gostaria. E aí, o que eu quero transmitir para o ouvinte? Porque o torcedor da arquibancada, que está vendo e vendo pela TV, ele merece tanto quanto aquele que está ouvindo pelo rádio comemorar. E ele comemora na arquibancada. Depois é que ele vai perceber se estava ou não, ou saber qual a utilização do VAR. Então eu tento passar para o ouvinte do rádio essa mesma sensação, né? Para que ele fique na expectativa, para que ele se prenda à transmissão, para ouvir, né, o meu relato ou do repórter, enfim, dizendo, olha, ou do comentarista, que pode estar vendo pela TV e não do meu lado no estádio, ou eu estou vendo pela TV. Gente, espera um pouquinho, tem uma imagem agora que mostra que realmente tinha a posição de impedimento. Então, como a gente vive de emoção, e o rádio é fundamentalmente disso, eu acho interessante continuar. Por isso, eu continuo narrando. Eu narro e depois, vindo uma imagem esclarecida, atenção, opa, o VAR vai marcar impedimento porque é isso. E o VAR, respondendo a sua pergunta, ele acrescenta. O problema é aquela pecinha que está na frente dele. Ele tem fundamentalmente um trabalho essencial. É o árbitro de VAR. Porque nós temos, aqui no futebol brasileiro, é de um jeito. Na Europa é de outro. Está errado. É a mesma regra, a utilização é a mesma. Fundamentalmente, ele serve para fazer a mesma coisa. O problema é que a gente está interpretando de um jeito aqui, eles de outro lá. E a regra da International Board é a mesma para o planeta inteiro. Agora, Rogério, você observa o futebol como sua atividade profissão, né? Você observa muito o futebol brasileiro e tem um fenômeno que acontece hoje que é muito interessante, que é o fenômeno do treinador. O treinador brasileiro não tem mercado nos principais centros do futebol europeu, em outros países, e o treinador estrangeiro vai ganhando mercado no Brasil. O Sampaoli em 2019 no Santos, o Abel Ferreira no Palmeiras, Jorge Jesus no Flamengo e muitos outros, né? O Vojvoda no Fortaleza. Até a seleção brasileira pode ser treinada por um estrangeiro, né? Deve ser o Abel Ferreira. Deve ser o Abel. Pode ser o Ancelotti também? Não, é o Abel Ferreira. O preferido é o Abel. Mas ele aceita o... Ele já aceitou. Como é que você vê esse fenômeno? Porque o argentino, nosso vizinho, é verdade que o espanhol é uma língua mais universal que o português. Mas por que essa barreira? O treinador brasileiro ficou para trás? Eu diria a você que em muitos aspectos ele ficou sim. A gente viveu uma fase em que os técnicos brasileiros, os que ficavam por aqui, eles ganhavam tudo. E a gente tinha um círculo vicioso, em que era uma rodinha de 5, 6 no máximo, de vez em quando 10, mas assim, desses 10, pelo menos uns 3 ou 4 desses 10 não eram técnicos de ponta, mas eles apareciam, apareceu um técnico bom em tal clube, ele vai para o Flamengo, ele vai para o Santos, ele vai para o São Paulo, mas ele dura uma temporada e volta de novo para aquele clube mediano. Então a gente viveu aqui um círculo vicioso que por um tempo foi interessante.
Eu vou citar alguns nomes aqui. Era o Luxemburgo, que veio para o Santos, que foi para o Cruzeiro, que veio para o Flamengo. Era o Scolari, que veio para o Cruzeiro, que foi para o Palmeiras, que foi para cá. Era o Mano Menezes, que do Inter foi para o Grêmio. Era o Dorival, que do Atlético foi para o Flamengo, que veio para o Fluminense, que foi para o Vasco, que veio para o Palmeiras. E a gente viveu esse Abelão, círculo. Né? O Abel Braga durante muito tempo também, né? Mais atrás, um pouquinho na mesma época, junto que eles, o Muricy, né, que resolveu encerrar a carreira. Joel Santana, que apesar de todo o folclórico, né, ele também conseguiu trabalhar em grandes clubes brasileiros e folclórico ou não, competente ou não, ninguém pode trabalhar em clubes como Flamengo, Corinthians, enfim, né, por várias vezes, se não tiver um pouco de competência ou algo que o faça se manter por lá e conseguir esses clubes. Mas a gente viveu esse círculo durante um bom tempo. E a renovação que apareceu por aqui, ela foi meio que podada, porque o dirigente brasileiro, e isso com raríssimas exceções, ele imagina o seguinte, ele não tem um planejamento ou uma meta para contratar um profissional para ser seu técnico. Quem é que está no mercado? Ele vai lá e busca. Ah, não, mas eu quero técnico em que a metodologia dele seja buscar jogadores no meu time de base, me ajudar a fazer a base do meu clube, para que eu leve, para que eu vende, para que eu seja campeão com esses jogadores. Não. O dirigente, ele contrata, faz um grande contrato, grande que eu quero dizer em valores, traz. Se daqui 3 meses não der certo, ele manda embora. E por que ele manda embora? Porque o dinheiro da multa não sai do bolso dele. Né? A casa dele, ele paga a conta em dia, mas ele não vai pagar a multa da conta de luz vencida. Então ele não vai pagar a conta também da multa do técnico que ele mandou embora. O clube que paga, isso vai ficar para o outro dirigente, é uma bola de neve. Traga o outro mais caro. Então é isso que acontece. O dirigente é um círculo vicioso em que o dirigente colabora com os técnicos, que também trocam de clubes pensando exatamente assim. Eu vou para o clube tal, o que adianta eu jurar fidelidade se daqui 2 meses me mandam embora? Então eu vou lá, se me aparecer outra proposta, eu vou embora. É assim que funciona. Isso foi o que aconteceu do Dorival ir para o Flamengo e depois essa justificativa do Flamengo sem explicação, porque eu também não entendi. O cara faz um trabalho, bota o Flamengo na final do Mundial e é demitido pela diretoria. E aí essa situação toda que foi constrangedora do Vitor Ferreira, Pereira sair do Corinthians mentindo, falando que era por causa da mãe, aí descobre que não era. Então, Mohamed, a sogra, né? A sogra. A questão do Dorival, apresentada pela diretoria do Flamengo, ela tem um pouco de fundamento, sim. Se é verdadeira, se é real, a gente não vai conseguir descobrir, a menos que eles confessem isso um dia, né? Eles dizem, e tem razão, que eles ficaram assustados, por exemplo, com aquele segundo tempo do Flamengo na decisão contra o Corinthians, em que o Corinthians massacrou o Flamengo e quase levou para os pênaltis e por pouco não toma do Flamengo esse título que era cantado em verso e em prosa, até se você comparar os dois elencos. E que o time cresceu, aliás, o time caiu muito de produção dentro de campo. E que isso teria feito os dirigentes do Flamengo mudarem de ideia e repensarem. Eu não imagino que isso tenha demitido o Dorival sozinho. Por outro lado, eu participo do programa do Neto na TV Bandeirantes todas as quartas-feiras. Eu recebi a informação, e a mais recente, ou a que eu consigo lembrar, é de 18 de outubro, mais ou menos assim, que no Twitter eu coloquei: Vitor Pereira quer deixar o Corinthians com vaga na Libertadores. Vitor Pereira vai embora porque ele já havia definido que iria embora. E nesse período o Flamengo não estava disputando as finais, ok? O Flamengo ainda teria a chance de disputar essas finais e até brigava, teoricamente, para tentar encostar no Palmeiras. Então a decisão de ir embora do Vitor Pereira, ela é de muito antes. O motivo da sogra, ele existe. Ele existe. Agora, por que o Vitor Pereira não pode se deixar seduzir por uma proposta em que você vai ganhar muito mais e em que você vai jogar daqui a pouco o Mundial de Clubes? Se você ganhar o Mundial de Clubes, a sua projeção atinge um patamar de Cláudio Zaidan, ou seja, um patamar gigantesco em que você tem mercado no planeta todo. Por que o Vitor Pereira não pode ousar, não pode sonhar? É óbvio que há associação de uma coisa com a outra. Isso é normal, a gente vive um universo hoje nesse país que, não, fulano é assim, fulano é assado, né? Então nós vivemos assim não conspirações, mas de pensamentos que possam, não, ele está mentindo. Eu não sei, mas o Vitor Pereira já havia dito há muito tempo que iria embora do Corinthians, bem antes do Dorival ser mandado embora do Flamengo.
Opinião Litoral volta rapidinho, fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, 26 de dezembro, Roberto Mohamed participa como comentarista e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o locutor esportivo Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes. Mohamed, você quer conversar com o Rogério sobre as sociedades anônimas do futebol que vêm sendo implantadas no Vasco, no Cruzeiro? O Santos aqui aprovou, o Conselho Deliberativo aprovou a possibilidade, né? Eu quero, mas eu vou puxar um gancho do Rogério. Porque, no meu ponto de vista, a do Santos foi ridícula. Como normalmente se comporta o Conselho do Santos, o Conselho Deliberativo do Santos, né? Toma atitudes ridículas, né? Você tem aqueles conselheiros que vão lá só para fazer obituário e tal, e não decide nada em prol do clube. No primeiro bloco, você falava da questão do dirigente brasileiro. Quando não é incompetente, é desonesto. Ou as duas coisas juntas. E isso vem também de uma hipocrisia que a gente tem, porque o cara é presidente do clube, ele não tem salário, mas o funcionário dele ganha 80, 90, 100 mil reais por mês para ser diretor de futebol. No Santos, por exemplo, essa hipocrisia sempre aconteceu. O presidente e o comitê de gestão não tem salário, mas o diretor que vem logo abaixo deles tem salário. Aí o Santos aprova uma SAF desde que o dono da empresa, o investidor, tenha 49% e o Santos 51%. Na minha opinião, foi aprovar nada, porque ninguém vai ser sócio de um clube de futebol quando a gente sabe que o normal ou é incompetente ou é desonesto, e o Santos não é exceção, vai ficar com 51%, ou seja, eu boto capital, mas não mando nada, porque quem manda é o clube. Estranho. Na verdade, se condenou o Santos com essa aprovação, o que, não, novamente eu falo, não me espanta, porque o Conselho Deliberativo do Santos é assim, se aprovou algo para dizer, não queremos SAF no Santos. Foi isso. Um modo educado Você de falar não? Foi uma forma educada de dizer não, porque ninguém vai investir se não tiver a palavra final. Vou botar meu dinheiro, mas um presidente de clube que é incompetente ou desonesto é que vai mandar na empresa que eu acabei de montar. Agora, em relação aos outros clubes, você acha que o futebol de São Paulo vai seguir essa linha do Rio de Janeiro, por exemplo, que já tem a experiência do Botafogo? A gente em São Paulo ainda não tem nenhuma experiência dos grandes, né? Não, o São Paulo foi procurado. Já estão se preparando para isso. O São Paulo foi procurado pelo grupo do City, né, que pegou o Bahia, mas os dirigentes do São Paulo nem quiseram conversar. Como se o São Paulo não precisasse. Como se o São Paulo fosse um modelo de gestão. E não é, né? Basta ver o que São Paulo faz na sua administração do futebol. Aí entra aquela questão do dirigente tomar posse do clube. E aí não ser apenas presidente ou diretor, ser dono do clube. Ele é um proprietário do clube. Ele se julga dono. Então ele define aquilo que é melhor, às vezes não para o clube, às vezes para ele. Hoje em dia, ser dirigente de futebol no Brasil, hoje em dia não, de algum tempo para cá, ser dirigente de futebol significa status, principalmente se o seu clube for bem. Só que o dirigente, ele se esquece que esse ego exagerado dele pode levá-lo a ter sérios problemas, não só financeiros do clube, porque como já disse aqui, sem o dirigente nosso, e hoje no Brasil não se responde, não se tem responsabilidade fiscal, ou seja, não é como na Europa em que o dirigente, ele avaliza o que ele faz com o clube, com o que ele tem, com seus bens. Hoje não. Vou voltar à questão do técnico, em que o dirigente contrata ou técnico ou 150 jogadores no ano, pagando um absurdo. Não quero mais. Manda embora e continua pagando, né? Ou contrata jogador, reempresta e continua pagando o salário para o jogador que é seu jogar no outro clube. São Paulo com o Daniel. Isso eu acho um absurdo. Mas a questão do Daniel Alves, assim, o Daniel quando foi procurado pelo Raí, o Daniel tinha uma proposta da Juventus e uma do futebol japonês. O São Paulo fez uma proposta maior. Por que o Daniel ia dizer não? Eu falo, então tá, vamos embora para o Brasil, ok. Então a culpa não é do jogador, a culpa é de quem contrata, né? A culpa é de quem vai atrás e oferece isso. As administrações do nosso futebol, elas estão cada vez piores. O dirigente, ele tem se mostrado muito mais do que amador. Ele tem se mostrado proprietário de algo que não é dele. Os conselhos deliberativos, e aí sem julgar se o do Santos é assim ou assado, eles dizem amém para tudo.
Eles lavam as mãos por uma carteirinha ou por um ingresso no estádio ou por uma viagem com a delegação. Isso não pode acontecer. Os clubes têm dito não a alguns projetos em especiais, ou em especial, parecidos com esse, da SAF, que deveriam ser melhor analisados e que deveriam ser ajustados ao modo com que o clube pudesse, sim, ele continuar administrando, mas tendo um parceiro que participe. Não tem cabimento um parceiro com 49% e o clube continuar com 51%. Você me deu o exemplo do Santos. Eu, se quero entrar num clube de futebol, eu vou continuar fora fazendo isso. Se uma empresa, se um dirigente, se um mecenas, como aconteceu no caso do Botafogo, né? Aliás, o caso do Botafogo, ele é emblemático por dois aspectos. Primeiro, o Luiz Castro, o técnico do Botafogo, estava acertando com o Corinthians, antes do Vitor Pereira. O Luiz Castro era técnico do time que foi campeão do Catar, ano passado. E o emissário do Botafogo, o dono do Botafogo, mandou um funcionário de Miami para lá para contratar o Vivo. O Corinthians estava contratando por vídeo. Óbvio que ele preferiu algo que ele achou mais sério, alguém vir aqui conversar comigo do que tentar pelo vídeo. Então, o dirigente brasileiro, às vezes, ele não tem noção do tamanho daquilo que ele está administrando. Então, por isso que eu digo, ou é incompetência, ou às vezes desonestidade, ou na maioria dos casos, as duas coisas. Porque o dirigente, ele quer ser perpétuo no clube de futebol. Rogério, você, na sua atividade de locutor, de narrador, você trabalha do lado de comentaristas. E nos últimos anos, nas últimas décadas até, a gente pode dizer, a posição de comentarista, a função de comentarista foi invadida principalmente por ex-jogadores. Então você trabalha do lado de comentaristas como o Cláudio Zaidan, que não é um ex-jogador, mas tem o Neto, tem o Marcos Assunção, tem o Ronaldo Giovanelli, né? Ex-goleiro do Corinthians, como comentaristas. Qual é o que o ex-jogador, ele enriquece muito a visão da cobertura jornalística com a prática que ele teve de futebol? Ele ajuda em algumas situações com um posicionamento tático, ou por exemplo, uma jogada que é feita de um modo e ele diz que poderia ser feita de outro. A visão dele é diferente, a do jornalista. Agora, na minha opinião, ninguém está tomando o lugar de ninguém, sinceramente. Eu não vejo assim. Óbvio que, sem citar nomes, óbvio que eu não vou dizer nomes aqui, mas existem ex-jogadores que não acrescentam nada. Mas existem jornalistas também que não acrescentam nada. Como existem narradores que também não acrescentam nada, narrando futebol, em outras profissões. Mas existem também jornalistas que, juntos com os ex-jogadores de futebol, conseguem fazer bem feito. É uma questão de você conseguir unir essas duas peças. Eu acho que a gente não precisa fechar o mercado para ex-jogador de futebol. Ele sim tem o seu espaço, mas ele precisa ganhar esse espaço com competência, com capacidade, e não com nome, né? Jogou em tal lugar, enfim, jogou na seleção, fez isso, aquilo, não. Dá o microfone, bota no ar, ou bota na frente da câmera, e vê se ele tem condição de fazer, porque às vezes ele foi um ótimo jogador, mas não consegue passar aquilo, não consegue dizer aquilo que ele está vendo. E às vezes foi um jogador medíocre e é brilhante como comentarista, né? Então, não dá para a gente avaliar assim, sabe, a grosso modo. Não serve, não. Eu acho que precisa, primeiro, uma avaliação. Mas é muito óbvio também, e isso é geral, de que é o seguinte, contrata. Isso tem acontecido muito, né? Em vários lugares. Olha, põe no ar, é bom, tem nome. Às vezes não dura tanto. Chega, não acrescenta e rapidamente a própria empresa descobre que, olha, infelizmente não dá para ficar com ele. E isso é muito curioso, porque isso está acontecendo em quase todos os esportes. A gente falou aqui no segundo bloco da questão da Fórmula 1. A gente vê, por exemplo, o Reginaldo, que quando a Fórmula 1 foi para a Bandeirantes, o Reginaldo foi junto, mas o Reginaldo, em termos de número de participações durante uma corrida, acaba sendo menor muitas vezes do que de pilotos que são convidados que se tornam comentaristas, o Max, o Giafone, mas que também não são pilotos que foram campeões mundiais. A gente não está falando de pilotos normais, mas que acabam ocupando um espaço que o comentarista ocupava totalmente a questão de 5, 10 anos atrás. Mas eu já notei uma coisa na Bandeirantes.
você tem muitas vezes jogos em que a equipe inteira é formada por jornalistas. Não tem ex-jogador comentando. Isso é só em alguns jogos. E eu queria te puxar um pouco para você falar da questão da Bandeirantes. Eu não lembro, num passado recente, você mesmo começou na Jovem Pan, de uma emissora de rádio ter concentrado tanto talento ao mesmo tempo. Vocês na Bandeirantes veem assim também? Olha, eu estou lá desde dezembro de 2015. Eu fiquei 14 anos na Jovem Pan e estou lá desde dezembro de 2015. A marca da Bandeirantes, né, do grupo, enfim, mas da Rádio Bandeirantes, era uma marca que vem há anos. É uma emissora de décadas, né, que sempre mostrou o futebol muito forte. Ela sempre mostrou isso desde lá de trás, até com o próprio Fiore Giliotti, né, o famoso scratch do rádio, a formação de jovens talentos. O que acontece hoje em dia é que nós temos uma safra que está chegando, né? São jovens, homens e mulheres, e eu acho muito interessante você colocar as mulheres para participarem também. Gente, não tem para mim essa de mulher ou homem, tem capacidade, faz. Tanto que já conversei com várias meninas que eu imaginava que pudessem começar a tentar narrar futebol em rádio. Óbvio que existe ainda aquele, será que... Porque a maioria esmagadora é de homens. E a gente tem mesmo, e aí não vou ser hipócrita em dizer, a gente tem um pouquinho de preconceito com isso, o que eu acho errado. Vou repetir o que eu falei aqui em relação a ex-jogador comentando. Deixa fazer, deixa começar, deixa mostrar na prática. Dá um tempo razoável para que esse profissional mostre isso. Na Bandeirantes, a gente está conseguindo unir esses velhos profissionais, eu sou desse time dos velhos, tenho 55 anos, não sou menino, com esses garotos que estão chegando. Então, é uma mescla interessante. Eu acho isso fundamental, porque eu também não comecei com essa ideia, eu comecei mais jovem. E eu não tive essa oportunidade lá atrás no interior de chegar e conheci vários ex-profissionais ou vários profissionais que já mais velhos me ensinaram muito também. E eu tentei absorver o máximo deles. Mas hoje em dia, esse aprendizado que você ganha numa grande emissora, ele aumentou, né? Essa foto é da Copa de 14, essa é da Copa de 14, se não me engano. Essa é da Copa de 14. Não, Bandeirantes. Ali Silvério ainda no meio, Milton, Ulisses aqui do lado esquerdo, o Dirceu Maravilha atrás de mim ali. Eu sou o antepenúltimo do lado esquerdo aqui. Dirceu Maravilha, que foi né, porque está vivo, um grande narrador do rádio de todos os tempos. Então, hoje, a mescla com esses novos talentos, ela filtra e mostra para esses garotos, para essas meninas, que eles precisam aprender de um outro jeito e eles se encaixam naquilo do vocabulário que você tinha falado lá atrás. Sabe, que essa adaptação aos termos que são novos e que a gente mais velho precisa aprender também, mesclando com aqueles que a gente já usava, que não fugiram de moda. Agora, Rogério, passou muito rápido, foi um prazer receber você aqui, passou muito rápido o tempo do programa. E eu gostaria que você falasse agora um pouquinho no encerramento para o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, principalmente do Santos, né, porque a gente está na Baixada Santista. 2023, você espera um ano bom para o futebol brasileiro? Você espera que a gente, a partir da experiência da Copa, a gente se reformule um pouquinho? Eu imagino que a gente vai ver em 2023 quase que uma repetição do que vimos no ano passado. Estou dizendo em relação à hegemonia do futebol brasileiro, que não deve fugir de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, porque são hoje os clubes mais bem administrados. As gestões, até as financeiras principalmente, são as melhores possíveis. Em relação ao Santos, um clube com o tamanho do Santos, com a projeção do Santos, com o nome do Santos, mundial, o Santos precisa voltar a ser aquele gigante que está adormecido. O Santos precisa voltar a brigar por títulos. Mas não só títulos como o Campeonato Paulista, não. Precisa voltar a brigar, né, para tentar, lá num patamar maior, ser o gigante que a gente sempre viu. E o Santos tem toda essa capacidade. Porque a categoria de base do Santos, a gente falou agora há pouco aqui, ela forma, os meninos parece que querem nascer ali. Eles vêm para Santos, eles vêm para Vila Belmiro, para o CT dos meninos da Vila. É ali que isso é formado. Basta um pouco de ajuste na administração das coisas. De vez em quando eu sei que tem que se apagar um incêndio que já não é de agora, um incêndio que já vem lá de trás. Sobrou um carvãozinho lá que está queimando ele, tem que jogar uma água nele, pegar um extintorzinho.
E vamos esperar um Santos maior, porque o Santos ele é o clube de todos nós, né? E vamos torcer pelo nosso rei do futebol, né? Sempre. Rogério, foi um prazer receber você aqui. Muito boa sorte na continuidade da carreira. Feliz 2023. Eu que agradeço a vocês pelo convite. É uma honra, foi uma honra participar com vocês aqui. E eu volto, hein? Isso não é convite, isso é uma ameaça, eu volto. Foi um prazer também contar com a companhia da telespectadora, do telespectador. Para você que acompanhou a gente, até amanhã, nesse mesmo horário de 12h à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima semana para você que você merece.